dia, pessoal! Hoje a gente está aqui no coração da Borgonha, no famoso Clos-Vougeot. Lembra lá no meu vídeo sobre as vendanges que lá no fim eu falei assim, o ponto de referência é o Clos-Vougeot, a gente vai para lá em alguns vídeos? Estamos aqui, Clos-Vougeot. O Clos-Vougeot é um castelo que foi construído no século XII, mas só foi no século XIV que os monges da Abbaye de Citeaux, eles vieram para cá, esses monges, para poder fazer vinho, todo o processo da vinificação. Então, todo o processo que a gente conhece hoje de vinho, tudo que a gente sabe hoje, ele foi todo aprimorado pelos monges aqui da Borgonha durante essa época, após o século XIV. Então, eu como brasileira, né, minha visão sobre a Borgonha, fico imaginando, aqui não tinha nada para fazer, principalmente no inverno, no século XIV, XV, XVI, né? Então, o que os monges iam fazer, além de rezar e fazer suas atividades diárias? Vinho. Então, eles ficaram aprimorando o processo de vinificação. Então, o castelo aqui ele foi reconstruído várias vezes, porque teve Revolução Francesa, teve muita coisa, muita guerra aqui na França. Então, tem algumas partes que são originais, as outras foram reconstruções, mas não deixa de ser um lugar belíssimo, olha isso, né? E aqui, no Clos-Vougeot, ele não é um castelo que pertence a uma única pessoa e nem mais à igreja, aos monges. Ele pertence a um grupo de homens e mulheres chamado Confrarie du Tastevan. Chevalier du Tadevan. Confrarie du Chevalier de Tadevan. É difícil ainda para mim falar um pouquinho isso. Então, ele pertence à Confrarie du Chevalier de Tadevan. Seria uma confraria dos Cavaleiros do Tadevan, que são homens e mulheres que se reúnem várias vezes por ano para beber vinho, provar os vinhos, dar notas para saber se eles são vinhos que podem levar o selo do Clos-Vougeot, o selo de que é um vinho maravilhoso, super gostoso, que esse vale a pena cada euro que você está pagando por ele. Essa confraria ela começou aqui na Borgonha. Na verdade, ela começou em Louis Saint-Georges, quando lá nos Estados Unidos teve o crack da Bolsa de 1929, em que foi proibido no território americano a venda de bebidas alcoólicas. Então a França, a Borgonha, o que ela ia poder fazer, né? Pô, a gente não pode mais exportar nosso vinho para os Estados Unidos, que é o nosso principal mercado consumidor. O que a gente vai fazer? Então, dois senhores que moravam lá em Saint-Georges, a cidade onde eu moro, eles resolveram fazer um pequeno comitê para falar sobre os vinhos e para ter ideias do que fazer com os vinhos. Daí foi criada a confraria do Chevalier du Tadevan. Ainda é difícil para eu falar. Meu francês é macarrônico. Quando começou essa confraria, era um grupo pequeno, eles foram crescendo, e o último dono aqui do Clos-Vougeot, que era o prefeito de Von Romanet, ele vendeu por um valor simbólico para a confraria, que já era uma confraria, já tinha se tornado muito grande, pelo valor simbólico de 1 franco. Então, hoje esse castelo aqui, o Clos-Vougeot, ele pertence, na verdade, a um grupo de pessoas, os chevaliers, mas não a todos eles. Ele pertence como se fosse a diretoria, né? A diretoria da confraria, porque a confraria tem membros no mundo todo. Bom, então agora a gente vai dar uma andadinha aqui para vocês conhecerem o Clos-Vougeot, e é muito legal vir para cá porque além de você conhecer o local, visitar, ver como que era antes, todo o processo de vinificação antiga lá do século XIV, tem do século XVIII aqui também, tem um filme que ele passa, não sei, acho que é de 1 em 1 hora, não sei, ele é um filme em francês, mas também tem a sua versão em inglês, que ele conta toda a história aqui do Clos-Vougeot e um pouquinho da Borgonha. Então é bem legal assistir esse vídeo para amarrar tudo. Mas agora vamos passear porque tem muito turista aqui olhando para minha cara e eu tô com vergonha. A gente está aqui nessa espécie de portal aqui do Clos-Vougeot, que tem essa estátua aqui, o Porter do Benaton. Porter do Benaton quer dizer quem suporta, quem porta, né? Quem suporta, carrega, o Benaton, que é aquele grande cesto ali. Lá no meu vídeo lá das vendanges, que eu comentei sobre o Clos-Vougeot, que a gente viria para cá em alguns vídeos, bom, a gente está aqui, né?
E lá naquele vídeo tinha um rapaz grandão que carregava uma mochila que era um grande cesto. Aquilo é um Benetton. E aqui está a forma dele mais antiga, né? E aqui nessa estátua, que é super bonito. Você entra aqui, Jaque, please. Então, a gente vem de lá, do pátio. A gente entra aqui pelo pátio e a gente dá de cara com ele, então é super bonito. Bom, a gente está aqui na continuidade do pátio e tem aqui atrás de mim essa pressoir. Pressoir é uma grande prensa, essa aqui é antiga. Elas são a forma antiga que os bourguignons, os monges, colocavam as uvas aqui dentro para prensar todas e sair todo o suco. Elas são enormes, dá uma olhada. A gente está filmando essa que tem esses cestos aqui, que é só para enfeitar, mas as outras não tem não, tá? Porque a luz aqui é melhor. Mas ela é enorme, enorme, enorme. Vamos mostrar outra, Jaque. Bom, o nome da confraria é o Confraria do Chevalier du Tas de Vin. Confraria dos Cavaleiros do Tas de Vin. Tas de Vin é esse negócio aqui bem grande atrás de mim, que é de prata, de prata. E ele, na verdade, ele é pequenininho, isso aqui é para exposição, mas ele é desse tamanho, que serve para a gente colocar o vinho dentro, ver principalmente a coloração, por causa desses círculos bem grandes aqui. E é onde, depois, eles veem lá toda a coloração do vinho, né, analisam tudo e depois experimenta o vinho. Experimenta o vinho. Então, como o nome da confraria dos cavaleiros é do Tas de Vin, desse negócio aqui, eles têm um colar com isso aqui pendurado como se fosse um pingente, é um colar grande com ele aqui pendurado. Eu vou ver se eu acho uma foto para colocar no vídeo para mostrar para vocês. E essa aqui é outra presser super grande, ela tá meio escura aqui, que a luz aqui não é tão boa. E olha o tamanho disso aqui, Jaque. Olha o tamanho disso aqui, é imensa. Então aqui a gente está numa outra sala, pelo que eu entendi eles trazem as uvas para cá, porque como a sala é bem fechada, não tem iluminação, ela mantém uma temperatura ideal para a maturação da uva, maturação do vinho. Então ó, a sala aqui ela não tem iluminação, ela é toda fechadinha e é bem geladinho aqui, na verdade, a minha mão aqui está congelada. Hoje essa sala não serve mais para isso, porque aqui no Clos Vougeot eles não fabricam mais vinhos. O que serve o Clos Vougeot? Na verdade é o castelo para confraria, para eventos. Se você for casar, quer fazer seu coquetel aqui, você pode. E também tem os eventos da própria confraria. Só que eles não fabricam mais vinhos. Todos os vinhedos que tem aqui ao redor, eles pertencem a outras pessoas. O que a confraria faz é provar o vinho das outras pessoas para ter o selo de aprovação, que esse é um ótimo vinho, aprovado pelos chevaliers do Tas de Vin. Então aqui não se produz vinho e não se vende garrafas de vinho aqui dentro. Então aqui, essa sala, ela serve para quê? Hoje é uma sala de exposição, mas também é o hall de entrada quando se tem eventos. Aqui, essa parte aqui, por exemplo, é uma coisa super simples. É onde tem recepcionistas que pegam os nossos casacos para deixar guardadinho aqui dentro enquanto a gente vai para a festa. E o local da festa, vem comigo, é esse aqui. Olha que legal. Eu e meu microfone. Bom, aqui tá escuro, né? Porque a gente não tem uma boa iluminação aqui, mas tomara que dê para ver. Aqui essa sala é onde eles têm os grandes jantares, as grandes festas aqui do Clos Vougeot, onde todos os chevaliers vêm para cá para poder provar os vinhos e comer aquelas comidas do bourguignon. E a galera fica aqui, sentada nessas mesas, experimentando e bebendo muito vinho. Mas no vídeo do próprio Clos Vougeot, eles mostram os festinhos que rolam aqui. Todo mundo bebendo muito vinho, comendo muita comida. E o mais legal é a musiquinha do Bon Bourguignon. É uma musiquinha super simples, cantaram no meu casamento várias vezes, que é uma musiquinha bem tradicional de quem mora aqui na Borgonha. Eu, como brasileira, na minha visão de brasileira, eu entendo essa música como todo mundo está muito bêbado e quer cantar. Eu, quando estou um pouquinho bêbado, eu canto tudo, eu canto tudo errado. Então a música, ela é a mais simples do mundo. Todo mundo bate palma, faz assim com a mão e canta lá, lá. Como que é, Jaque, o ritmo da música? Lá, lá, lá,
La la la, ta 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 ta, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Essa é a música do Bon Bourguignon. Ou seja, é uma música quando você está muito mamado e você canta qualquer coisa. E é muito legal, numa festa você cantar isso. Muito legal. E agora imagina, essa sala aqui para 600 pessoas, todo mundo cantando e fazendo assim. Lá, 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 lá. La la la, la la la, la 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 la